Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria convidar você, que está nos vendo, em primeiro lugar, a passar uma dica para nós de que você está nos assistindo. Então, eu queria que você, aí na sua casa, onde você está, pegue o seu celular, tire uma foto, talvez da sua família, de você mesmo estudando a Bíblia, mas eu queria que você fizesse o seguinte: tire a foto e depois hashtag Conexão em Casa. Mande a foto para nós, porque nós queremos saber o que está acontecendo aí com você, se você tem realmente nos acompanhado. Hoje eu queria falar com você sobre um assunto muito interessante, e um assunto, na verdade, que nós estamos vivendo. Na verdade, o título da nossa conversa é: a Bíblia profetizou o coronavírus? É interessante fazer essa pergunta. E nós temos que lembrar que nós estamos vivendo dias difíceis. Nossa geração, na verdade, nunca experimentou uma pandemia nesse nível. Os cristãos querem saber, então, como agir e como é que nós podemos aprender com essa experiência. O que nós podemos aprender com essa experiência? Afirmações as mais estranhas têm levantado uma questão. Afinal, a Bíblia profetizou o coronavírus ou não? Nós estamos vivendo um momento de países fechados, cidades vazias, eventos cancelados, supermercados lotados e sem produtos básicos, cultos presenciais suspensos e, o mais importante, infelizmente, milhares de pessoas falecidas, centenas de milhares enfermas e milhões de pessoas assustadas. Na verdade, o coronavírus tem afetado quase todos os países do nosso mundo. Nossa geração nunca experimentou uma pandemia nesse nível. E aí se levanta a pergunta: será que a Bíblia profetizou o coronavírus? Seria o Covid-19 uma das pragas bíblicas? E eu queria fazer algumas colocações para você. Eu gostaria que você me acompanhasse agora com base bíblica. Então, eu quero ler alguns versículos bíblicos com você, para que você saiba exatamente o que a Bíblia tem para nos ensinar nesse momento. E a primeira colocação eu digo o seguinte: sim, a Bíblia profetizou doenças e pragas. Veja bem, a Bíblia profetizou doenças e pragas. Por um lado, lembremos que a Bíblia fala sobre pragas significativas antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E exatamente, você vai ver aí na tela, em Lucas 21, 11, uma palavra muito interessante do próprio Senhor Jesus Cristo. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Lucas 21, 11. Ora, essa passagem, veja bem, ela nos mostra uma terra inquieta e em tribulação, mencionando especificamente a existência de pragas e fome como um prelúdio para a vinda do Senhor Jesus, como um prelúdio para o fim. E eu queria que você agora me acompanhasse também na leitura de outros dois versículos importantes. Primeiramente, Lucas 21, 9, que diz o seguinte: e você tem que entender o contexto que o Senhor Jesus está dizendo. Cuidado para não serem enganados. Por quê? Pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não o sigam. É a recomendação do Senhor Jesus. Nós temos tido pessoas que são os profetas do Apocalipse. Aí o Senhor Jesus, no versículo 9, fala o seguinte: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. Sabe por quê? Porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. É uma coisa séria isso daqui. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, nós encontramos também uma outra passagem muito interessante que vai nos ajudar exatamente a entender esse momento especial. Essas profecias têm protegido a igreja durante esses 2000 anos. Aqueles que afirmam ser o Messias, querendo enganar, não.
A Bíblia está dizendo que tudo isso vai acontecer, mas não é o próximo do fim. Olha só o que João vê, quando ele abre, então, os selos, ele vai vendo os selos sendo abertos, ele fala o seguinte: olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Então foi-lhes dado um poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Ora, o que nós temos aqui é importante perceber que, na verdade, ao abrir o 4º selo, ele produz esse cavalo amarelo, esse cavalo muito pálido, que traz a morte através de guerras, doenças, desastres naturais. Esses selos são abertos como um juízo de Deus para uma terra surda diante da mensagem do Evangelho. É verdade, nós temos que perceber isso daqui. E uma última verdade a considerar é que, em Romanos 8, 22, nós temos uma palavra do apóstolo Paulo muito específica. Sabemos que toda a natureza geme até agora como em dores de parto. O gemido da criação, queridos irmãos, é evidente quando as árvores estão caindo, quando há temporais e enchentes, quando os animais sofrem, mas particularmente a natureza geme, e isso é evidente, quando um vírus microscópico é capaz de causar milhares de mortes e paralisar todos os sistemas humanos. Porque Deus mesmo declarou: vivemos numa terra disfuncional. Então, em primeiro lugar, uma palavra que é importante: sim, a Bíblia profetiza e profetizou doenças e pragas. Mas eu quero fazer uma outra afirmação. Não. A Bíblia não aparece profetizar essa doença e praga. Embora seja verdade que a Bíblia nos advirta e nos apresenta a realidade de pragas e doenças, é uma terra que geme, podemos dizer com consciência limpa que essas profecias são específicas para o coronavírus? Olha, honestamente, não é possível ou provável que essas profecias tenham sido apropriadas a outras doenças e pragas anteriores, tal como a gripe espanhola, por exemplo, que matou mais do que 20 milhões de pessoas. Será que nós não podemos entender que isso se refere a uma série de situações que o mundo tem experimentado já durante muito tempo? Devemos admitir que muitas das profecias bíblicas relacionadas aos tempos específicos têm um sentido mais geral do que esse específico. Agora, veja bem, nessa mesma linha devemos ter muito cuidado para não forçar o texto bíblico a dizer algo especificamente para a nossa situação atual. Por quê? Porque estaríamos reivindicando o lugar de profetas de Deus. Agora, a pergunta é: e se isso não se cumprir? Se Deus decide mostrar a sua graça e a pandemia for controlada? E, veja bem, se nem 1/4 da terra morrer, como foi profetizado em Apocalipse 6, e nem a segunda vinda de Senhor Jesus acontecer na nossa geração, conforme Lucas 21, a pergunta é: quem vai ficar como mentiroso? Deus? De modo nenhum. Deus, de maneira nenhuma, ele mente. Mas nós podemos terminar como mentirosos, ou inclusive sendo falsos profetas, como você vê aí na tela o texto de Deuteronômio. Deuteronômio 18, 21 e 22 nos diz o seguinte: é o Senhor falando para com o povo que vai entrar em Canaã. Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. E o Senhor ainda dá uma palavra muito séria: aquele profeta falou com presunção. Como você não quer ser taxado como falso profeta, cuidado com o que você interpreta e cuidado com o que você diz sobre esse momento que nós estamos vivendo. Além disso, não devemos ignorar a advertência que o próprio Senhor Jesus faz em Mateus 24, 36. Em Mateus 24, 36,
nós temos uma palavra muito clara do Senhor Jesus. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Cristo deixou claro que ninguém sabe o momento da sua segunda vinda. Se pensarmos que as profecias sobre pragas e doenças se referem especificamente a esse momento que nós estamos vivendo, se referem especificamente ao coronavírus, estamos em um território perigoso, delicado, para afirmar que sabemos mais do que o Pai queria que nós soubéssemos sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Diante disso, então, nós temos que afirmar novamente, não, a Bíblia não profetizou esta doença. Mas a pergunta é, e aí, o que a Bíblia fala? Então, uma terceira colocação que eu quero fazer é, sim, certeza bíblica em tempos do coronavírus. Então, qual é a certeza bíblica que nós podemos ter exatamente nesse momento? Não há dúvida que vivemos em tempos difíceis, sem precedentes para os nossos dias. Especialistas do assunto falam de possíveis centenas de milhares de outros infectados, o que significará, infelizmente, muito mais mortes. E com toda probabilidade, levará um tempo grande para os mercados econômicos se recuperarem. Eu quero crer que esses são sinais antes do fim. E eu me uno à igreja que tem clamado, Maranata, ora vem Senhor Jesus, já por 2000 anos. Eu acredito fielmente que não são tempos para ficarmos ansiosos, mas são tempos de orarmos. Esse é o momento de oração. E aí eu lembro essa passagem que você está vendo aí na tela, que é a palavra de Paulo para os Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E olha só, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as suas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma passagem muito rica e que nos estimula a fazer o que durante esse período? A orarmos. Estamos em casa, estamos mais isolados socialmente, esse é o momento de buscarmos a Deus em oração. É também um momento especial para fazermos a vontade de Deus. E eu quero que você já perceba também o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que nos mostra uma verdade muito clara que nós precisamos aprender. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Esse é um momento especial para fazermos a vontade de Deus, amando quem? Os necessitados e particularmente as viúvas e os órfãos ao redor que estão em nossas casas, em nossos lares, mas principalmente, especificamente nesse caso, nós devemos amar também e socorrer os idosos, que são particularmente suscetíveis a essa doença. Você lembra bem desse versículo? Olha o que Tiago diz. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e verdadeira, como pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Podemos acrescentar aqui, sem ferir a inspiração bíblica, cuidar também daqueles que são mais idosos, que estão necessitando de um apoio de pessoas que tenham condições de, com mais facilidade, se locomover. Então, essa é a maneira correta de nós atuarmos durante esse tempo. Isso é oração e disponibilidade para ajudar as pessoas. Nós não podemos dizer com certeza que o coronavírus é o cumprimento de uma profecia bíblica específica, mas podemos ter absoluta confiança de que Deus não se afastou nem um centímetro do seu trono. Há um salmo muito especial, que é o Salmo 115, que nos mostra exatamente isso. Ele continua nos céus fazendo o que bem lhe agrada, o que bem lhe parece. Salmo 115, versículo 3, e depois Salmo 115, versículo 12 e 13, eu leio para você. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Isso é, Deus está sob o controle de tudo. Deus está sabendo o que nós estamos passando.
Mas aí, os versículos 12 e 13, nos dão uma palavra de esperança. E eu queria que você, através dessa palavra, se sentisse encorajado. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Veja bem que coisa bonita. Abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Se você teme ao Senhor, mesmo nessa situação toda que você está passando, e talvez alguns de nós até vamos enfrentar especificamente essa doença, você pode saber que em tudo isso, Deus está abençoando aqueles que temem a Ele, todos nós, do menor até o maior. Agora, eu queria terminar essa reflexão pensando qual seria o procedimento correto do cristão maduro. Isso é o mais importante para nós entendermos o que Deus está falando e termos uma esperança. Nós não estamos no momento final, nós não estamos no momento em que você tem que ficar abatido, triste, chateado, de jeito nenhum. Você tem que olhar para a Bíblia, para o Senhor, e você tem que ficar animado. Olha só, devemos lembrar que quando Jesus voltar, e aí é uma palavra de Paulo, muito joia, ele transformará os nossos corpos humilhados, isso é, com doenças, infectados, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Isso é, você pode até ter alguma doença nesse momento, mas você terá um corpo glorificado, um corpo glorioso, porque o Senhor Jesus tem prometido isso. No céu, o nosso corpo glorificado não vai experimentar mais a dor, a doença, a morte, não vai derramar mais lágrimas, não terá ansiedade e não terá medo nem pânico. É uma boa notícia para todos nós, mas especialmente para aqueles que sofrem fisicamente ou travam duras batalhas emocionais. Na verdade, podemos dizer que o melhor ainda está por vir. E eu queria terminar essa palavra com o texto de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Olha só o que essa palavra diz, é o Senhor Jesus dizendo: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se dentro de casa e ergam a cabeça. Por quê? Porque estará mais próxima a redenção de vocês. Graças a Deus, o nosso final não está nesse mundo. O nosso final, e na verdade não vai ser final, porque é a vida eterna, nosso final, o nosso transporte para outra dimensão, é que nós vamos estar para sempre com o Senhor, com os nossos corpos glorificados. Se estamos passando por um momento difícil agora, podemos orar sim, e podemos nos colocar à disposição do Senhor para servir aquelas pessoas necessitadas. Mas quanto a nós, particularmente, vamos levantar as cabeças, vamos erguer os nossos olhos, olhando para o Senhor, e saber que o Senhor está nos ajudando, nos abençoando e prometendo que nós teremos corpos glorificados. Que Deus possa nos abençoar, que você tenha um final de semana cheio da graça de Deus, cheio da glória de Deus, e fique firme. Nós estamos com o Senhor, que já é o vencedor de todas as coisas. Que Deus nos abençoe.